Bom dia. Laura? Oi, cadê a professora? Sumiu? Não sei. Eu cheguei mandando um bom dia. A primeira coisa que Oi, eu vejo é a cara da Laura. Bom dia, prof. bom dia. Caí ali rapidinho. Não, Bom professora, eu dia. cheguei já logo mandando um bom dia. A primeira coisa que eu vejo é a cara da Laura ali, Bom dia, estacionária. prof. Ah, tudo bem? Tudo. Por enquanto. Por enquanto, meu dia tá indo bem. Só esperar um pouquinho que já vai piorar. Já. Ah, hoje vai ser um bom dia. Eu preciso ver a carinha de vocês. Quê? Já tá vendo aqui, ó, na foto. Ah, não, professora. Cara, eu já vou logo me mostrar já, viado. Eu já vou Vai parar ter que com ficar com essa a câmera merda aqui. ligada? Não, só Sim. mostrar uma vezinha na live aqui. Ai, vou logo. Sou gostoso, tô Oi, gostoso aqui com o Rian. Tem os bigode, ó. materiais hoje, tá, Ó, prof? aqui o bigode, ó. Aqui o Agora vocês bigode. podem se Gente, pentear, passar uma nada. maquiagem, meninas, para aparecer nas Já aulas agora. mostrei mesmo, já acabou. Já mostrei, já acabou. Pronto, Ai, já meu foi. Deus. Mostrei meu bigode. Cara, certeza que o Wesley deve ter tirado foto. Certeza. Mas eu não vou usar Viu, essas fotos prof? Eu depois tô pra sem minha os minha. materiais hoje, tá? Por quê? Porque eu Bom tô em dia. Toledo, porque minha Bom avó sofreu um dia. acidente, aí foi muito Quem corrida. sofreu um Tive que vir pra acidente? cá. Minha avó. Tô lendo. Ah, mas ela tá bem? Não. Não? Uh-uh. Sofreu acidente como? Na verdade, bem que aconteceu, ela foi atropelada. Pra você ter noção. Ai, credo, Laura. Uhum. Quando foi isso? Sábado. Nossa, melhoras para ela. Obrigada. Tá, deixa eu ver se eu marquei todos. Rian, Laura, Rian, Natália, João, Gabriela Medeiros, Aislan, Presunto. Gabriela Siqueira, Presunto. Carla. Faltou quem? Bundinha. Letícia. Quem que entrou agora por último? Foi a Letícia? Sim, foi Isso. nosso Lord Dark. Lê, preciso ver você. E A nem gente vai vale, ter que cara. ligar a câmera, prof? Já liguei Sim, já minha câmera. Já liguei, você me viu, prof? E vai ter que deixar ligada. é. Não. Ah, tá. Até Ah, quando. meu Deus. Tá, até, Tô sem tá, até quando eu câmera. fui pro banheiro? Até quando eu fui pro banheiro, daí eu deixo ligado mesmo. Não tem vergonha. Fica quietinha. Esse Quer ver? Eu Rian. não vou ligar enquanto alguém não ligar. Eu já liguei já minha câmera. Né, E aí professora? Você viu que liga, eu já daí liguei? deixa a Carla ligar, que a Carla é corajosa. Oi, Carla, tudo bem? Cara, toda aula, velho. Tá Toda aula sem de você lá. áudio. Coragem. Coragem. Por Ai, quê? Meu Deus, minha câmera quebrou! Bom Ah, Meu dia, Deus, vamos quebrou, mas apagar ainda é essa. isso feio. tá, Fala. galerinha. Vão conversando comigo, por favor, que é um jeito de eu saber, né? Que vocês estão aí também. E aí, como eu já caí logo no início da aula, então fiquem atentos quando eu chamar, alguém me responde, porque senão eu não sei se vocês estão aí ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, pelo menos tá melhor do que da primeira aula. Qual, Porque qual, qual módulo que a gente tá mesmo? a gente está no módulo 3. Vamos demorar um Então, pouquinho ainda para terminar. Umas 2 semanas. Então, gente, vamos começar lá na apostila, tá? Na página 146. Peguem a apostila de vocês. A gente está trabalhando com estatística ainda, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pesquisas amostrais e probabilidade. Pesquisa amostral, nós vamos dar uma lida aqui na apostila, e depois sobre probabilidade, que é a parte dos cálculos, aí a gente vai lá para os slides para a prof fazer a apresentação, tá? Posso começar? Qual página mesmo? Página 146? 146 em diante. Então, aqui. O que é uma pesquisa amostral, gente? Pesquisa, geralmente, a pesquisa amostral é feita quando a gente vai abranger uma população muito grande. Eu acho que a gente até já falou isso quando eu fui falar para vocês o que era população e amostra e tal. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, por exemplo, a nível nacional,
como nas eleições, que vai ser o exemplo que ele vai trazer aqui. A gente, geralmente, não se tem como abranger toda a população para fazer essa pesquisa, certo? Não tem como pedir para cada brasileiro que vota qual a opção de voto dele. Então, o que os institutos de pesquisas fazem? Eles escolhem, né? A população, no caso, é toda a população brasileira, né? No caso, que vota, né? Que tem mais de 16, né, anos ou mais. E aí eles escolhem dentro desta população, no caso, que é a população brasileira, como eu estou citando aqui, uma amostra. Essa amostra tem que ser uma amostra bastante diversificada, tem que pegar pessoas, né, no caso, de todas as regiões do Brasil, para que ela seja, assim, uma representação, se eu quero uma pesquisa nacional, geral do país, tá? Então, tem que representar. Então, tem que ser uma amostra bem, assim, heterogênea, com bastante diversidade, diferentes classes, diferente nível de escolaridade, mulheres, homens, né? Então, tem que ter idosos, gente mais jovens, então tem que ter uma diversidade bem considerável para que represente, então, a opinião da população. Isso mais ou menos é o que a gente chama de pesquisa amostral. Então, eles têm uma população, dentro dessa população é determinada uma amostra na qual vai ser pesquisada. Eu falei para vocês em relação a Cascavel, né? Se eu vou fazer uma pesquisa em Cascavel, a minha população é a população de Cascavel. Aí eu escolho um determinado bairro para fazer esta pesquisa. No caso lá, o Parque São Paulo. Então, como a prof fez aquele exemplo, né? Então, eu vou escolher dentro do Parque São Paulo sendo a minha amostra. E ali nessa amostra que eu vou fazer, daí, no caso, vou determinar a minha pesquisa, que tipo de pesquisa que eu vou fazer. Então, mais ou menos isso que a gente vai recordar hoje, tá? Então, pesquisas amostrais. Em anos de eleições, por exemplo, no Brasil, são feitas pesquisas para determinar a intenção de voto. Quando são presidenciais, a população da pesquisa são todos os brasileiros. Então, são usadas técnicas para que a amostra entrevistada represente a população com a menor taxa de erro. Supondo que uma pesquisa de intenção de voto para a escolha do prefeito de uma cidade com 100 mil habitantes. Foi tomada como amostra um grupo de 10 mil habitantes, de modo que representam toda a população. Veja o resultado dessa pesquisa. Nós tivemos aqui, ó, ele reduziu, né? Pegou uma cidade e dentro dessa cidade escolheu uma amostra. Então, isso é fazer a pesquisa por amostragem, tá? Você não vai fazer com toda a população, porque nem sempre é possível fazer isso. Como a prof tinha citado lá na escola aquele dia, o exemplo da escola, né? Ali na escola a gente conseguiria até fazer uma pesquisa com toda a população, porque não são tantos alunos que tem lá, certo? Mas, às vezes, o tempo não é o necessário para a gente fazer com toda a população, às vezes vai faltar um aluno ou outro, então a gente acaba delimitando amostras, certo? Então, a gente vai fazer por amostragem para facilitar também o trabalho. Só que nessa amostra tem que ser bastante diversificada. Pegar alunos do 6º, do 7º, do 8º, do 9º, alunos do 5º, do 4º, do 3º, do 2º, do 1º, para a gente ter o quê? Prof, A ideia dessa pesquisa. Oi. você não está apresentando a tela, não era para apresentar? Ah, era sim, Aisla. Mas como eu estou mais lendo do que mostrando alguma coisa, deixa eu voltar lá para apresentar. É que eu tirei para ver todo mundo? Esqueci. Tá. Estão vendo agora a minha tela? Como a prof estava falando, então a gente busca fazer com a amostra para facilitar o trabalho também, só que essa amostra tem que ser, como a prof falou, bem diversificada para que você possa abranger, né, ter uma resposta mais próxima, mais certa possível daquilo que você está pesquisando, da variável que você está pesquisando, tá? Então, nós temos ali que no candidato A teve 3.500 votos, o candidato B 4.700, o C 1.300, outro 500 e o total foi de 10 mil votos. Concluímos que a intenção de voto da população é 35% votou no candidato A, 47% no candidato B, 13% no candidato C e 5% em outro candidato.
Então, quem ganharia essas eleições aqui no caso? Se a gente fosse analisar, ou no caso, no dia que foi feita essa pesquisa, o candidato B, né, teria maior intenção de voto. Então, ele teria mais chances de ganhar essa eleição. Agora, veja como representar esses dados em um gráfico de setor. Como a gente está falando dessa questão de percentual, o gráfico de setor é o mais indicado, é o mais favorável para análise e interpretação desses dados depois por quem vai visualizar ele, tá? Montando gráfico em uma planilha eletrônica, nós temos lá. Então, nós vamos ter os candidatos, foi jogado na planilha, registra-se as informações da pesquisa acima em uma planilha eletrônica. Após, seleciona-se as linhas e colunas correspondentes com o mouse. Clicando na ferramenta do gráfico, selecione o gráfico de setor. Então, aqui no Word, gente, a gente tem essa opção de montar o gráfico. Não sei se vocês já mexeram lá nas ferramentas. Deixa eu abrir aqui o Word para mostrar para vocês. Um documento qualquer. Olha aí. Tem aqui, ó, inserir. Daí a gente vai lá, inserir gráficos. Ó. Dentro do gráficos, aí a gente vai escolher, ó, um gráfico de pizza, como ele está determinado aqui. E aí, esse, vamos ver, ok? Aí ele vai trazer os locais para você preencher, ó. Na planilha você preenche os valores. Por exemplo, ali, o nosso candidato A, vão me falando aí, quantos por cento ele teve? 35%? O candidato B teve 47%. O candidato C teve 13%, e outros candidatos tiveram quanto? Teve 5%, se eu não me engano, né? Então, aqui, candidato A, deixa eu colocar lá. Olha que simples que é fazer a planilha aqui, né? Candidato A. Candidato B. Aí você dá nome também, né, para seu gráfico. C e outros. Tá. E assim, olha, de forma bem simples, a gente consegue montar o nosso gráfico. Aí já sai aqui embaixo, ó, a legendinha, como a prof falou, né? E o gráfico representando. Aí depois, dentro disso aqui, você pode formatar isso, colocar o título, tal, colocar escrever aqui as porcentagens dentro dos setores. Então, com essa ferramenta que a gente tem aqui no Word, é bem fácil de você fazer. Aí você pode escolher os estilos que você quer do seu gráfico, olha lá, layout que ele vai ter. Aqui, ó, tem as porcentagens mostrando. Então, bem tranquilo. O que vocês acharam? Bem fácil, né? Então, gente, o nosso objetivo aqui é saber o que é uma pesquisa amostral. Então, a pesquisa amostral é uma pesquisa que é feita com base em uma amostra de uma determinada população, tá? Até vou fazer o exercício número 1, que tem aqui com vocês na página 147. Vamos ali ver a página 147 da nossa apostila. Então, aqui diz assim, ó. Em um colégio onde estudam 2.650 alunos, foi realizada uma pesquisa com alguns deles sobre o esporte que praticam. Observe no quadro o resultado. Então, futebol, 103 alunos, vôlei, 82, basquetebol, 55, atletismo, 68, outros esportes, 35 e nenhum esporte, 57 alunos. Sabendo que cada aluno entrevistado escolheu apenas um esporte, determine a população em estudo. Qual foi a população estudada aqui? Quem que é a minha população, gente? O que vocês acham? Nono ano, estão aí? Quem pratica esporte? Não entendi? Quem pratica esporte? Na verdade, a população é o conjunto de pessoas que eu pesquisei. Onde que eu fui pesquisar? Fui pesquisar num colégio. Nesse colégio estudava quantos alunos? A população, né? É o todo. É tudo. 2.600.
Isso, então a nossa população são os 2.650 alunos que estudam nesse colégio. Então, a nossa população são os 2.650 alunos que estudam no colégio. Certo? Aí diz assim, a amostra escolhida. Foi feita a pesquisa com todos os alunos? Não foi feito. Não foi feito com os 2.600. Foi feito com quantos alunos? Como que eu vou descobrir a amostra, gente? Eu vou descobrir a amostra somando o total de dados que foi coletado na pesquisa. Por quê? Porque cada aluno votou uma única vez. Então, se eu somar essa quantidade, 103 do futebol, mais 82 do vôlei, mais 55 do basquete, mais 68 do atletismo, mais 35 de outros esportes, mais 57 de alunos que não fazem nada, eu vou saber o número de alunos que foi a minha amostra. Somando tudo isso aqui, vai dar 400. Então, a minha amostra são quem? São 400 alunos que estudam nessa escola. Olha que horror. Por 400 alunos. Certo? Então, aqui já respondemos as nossas duas perguntas, tá? Então, a nossa população são todos os alunos do colégio e a nossa amostra são os 400 alunos que foram entrevistados. Aí ele diz assim, ó, organize os dados do quadro em um gráfico de barras. Ficaria mais ou menos assim, né? Teria aqui olha que retinho que fica. Os nossos eixos, então aqui nós teríamos aqui embaixo os esportes, né? E aqui o número de alunos, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai determinar uma escala. Dá para a gente fazer uma escala de 20 em 20. Então, começa aqui do 0 aqui, depois 20, 40, 60, 80, 100, 120. Então, vamos ver. Até qual foi a nossa quantidade de votos ali? Até 103. Então, até 120 tá bom. Aí, aqui você vai fazer a barra. Por exemplo, o esporte que a gente teve ali, o futebol. O futebol teve 103 votos. Então, você vai fazer uma barra, no caso com régua, né? Diferente da prof, que vai estar próximo aqui do 100. E vai fazer aqui. Isso aqui, então, é o quê? 103 é o futebol. Aí o voleibol 82, então nós vamos vir um pouquinho acima do 80. Aqui é muito complicado para a prof mostrar isso para vocês. Então, o gráfico de vocês vai ficar mais ou menos assim. Então, aqui vai tem que ser um pouquinho mais acima aqui. 82 é o voleibol. Daí depois, o basquete com 55 vai vir um pouco acima. É claro que todas essas barras, gente, tem que ser mais ou menos da mesma espessura. A distância entre uma e a outra tem que ser igual. Então, vou pôr um Bzinho de basquete aqui, porque tá difícil, tá? 55. Aí nós teríamos lá o atletismo. Se quiser pôr em ordem também pode pôr, mas eu tô fazendo de acordo com o que tá aparecendo os dados aqui, né? Então, aqui vai ser o atletismo com 68 votos. Outros esportes com 35, então vai passar do 20 e vai ser abaixo do 40. A gente tem que fazer a média ali. Aqui é 35, outros. E nenhum esporte, 57. Então, vai passar do 40, quase chegando aos 60, né? Então, vai ser um pouquinho maior que o outro. Aqui, 57 alunos, tá? Nenhum. Então, assim, mais ou menos, tem que ficar o gráfico de vocês. Mas, é claro, dentro de uma... Vamos dizer assim, com uma régua, tudo bem feito dentro da escala certinho, as diferenças aqui entre um e o outro, tá bom? Que a prof não consegue fazer a mão livre aqui, certo? Então, esse seria o exercício 1, quando fala de pesquisa amostral e representando essa pesquisa dentro de um gráfico. Aqui, nesse caso, foi um gráfico de barras simples, ok? Agora, gente, nós vamos falar sobre probabilidade.
Na verdade, esses exercícios depois vocês vão fazer de tarefa, tá? A probabilidade já não é nenhuma novidade para vocês, porque em outras séries nós estudamos probabilidade. O que vem a ser probabilidade? Probabilidade é a chance, né, que eu tenho de um determinado evento acontecer. Então, geralmente, essa probabilidade ela é calculada em porcentagem. Mas nós vamos falar um pouquinho mais dela aqui nos nossos slides, que a prof trouxe uns complementos ali para falar. Então, deixa eu abrir a nossa aula. Então, vamos lá. Na apostila, para vocês me acompanharem, é a partir da página 149. Mas eu prefiro que vocês acompanhem aqui no slide, que está mais completinho, tá bom? Então, vai lá. Probabilidade. Probabilidade é o ramo da matemática que permite que se calcule a chance de ocorrência de um número em um experimento aleatório, ou seja, a chance que determinado resultado possui de acontecer. Um exemplo prático, quando eu jogo uma moeda, qual é a probabilidade de cair cara na minha jogada, em uma jogada? Quando eu joguei a minha moeda, qual a probabilidade que eu tenho de cair cara como resultado? O que vocês acham? Galera, estão aí ainda? Sim, prof. Qual é a probabilidade? Quando eu jogo uma moeda normal, tá? Sem ser aquela moeda que eles falam viciada, né? Que tem as duas faces iguais, né? Quando eu jogo uma moeda para cima, qual é a probabilidade de cair cara? 50%. 50%. Por quê? Porque eu só tenho duas possibilidades. Uma vai ser cara e a outra coroa. Então, de duas, se uma pode ser cara, 50% de chance, certo? Então, isso é calcular a probabilidade, tá? A chance que um evento tem de acontecer. Aí eu trouxe aqui para nós que dentro da probabilidade a gente trabalha com experimentos aleatórios. O que é um experimento aleatório? É aquele experimento que, quando repetido diversas vezes em iguais condições, pode fornecer resultados diferentes, ou seja, tem um resultado imprevisto, tá? Imprevisível. A gente nunca sabe dizer ao certo o que pode acontecer. Por exemplo, se eu joguei a minha moeda uma vez, pode cair cara, tá? Mas tem a mesma chance de cair o quê? Coroa. Se eu jogar ela novamente, eu tenho certeza que se na primeira caiu cara, na segunda vai cair coroa? Não tenho certeza. Se eu jogar 3 vezes, eu também não tenho certeza. Pode cair tanto cara quanto coroa. Então, nesse caso, é o que a gente chama de experimento aleatório, porque eu nunca tenho certeza do próximo resultado. Aí a prof trouxe alguns exemplos para vocês. O lançamento de um dado. Eu tenho 6 possibilidades, por exemplo, quando eu tenho um dado de 6 faces. Ou sai o 1, ou sai o 2, ou sai o 3, o 4, o 5 ou 6, certo? Um desses vai sair, mas eu não posso afirmar para vocês que vai cair com certeza. Na primeira jogada saiu o 1, que com certeza na segunda jogada vai sair o 2, certo? E na terceira o 3, e na quarta o 4. Eu não posso dizer isso, tá? Então, isso são experimentos aleatórios. Lançamento da moeda, retirar uma carta no baralho ao acaso. Eu tenho 52 cartas no baralho ou 54? Não lembro agora. Então, eu posso tirar qualquer uma delas. Então, eu não sei se vai ser uma carta de pau, se vai ser uma carta de ouros, uma carta de copas. Qualquer uma delas pode sair, ok? Então, isso é ser um experimento aleatório. A probabilidade de acontecer determinado evento, a gente representa com a letra P. E é dado pela divisão entre a quantidade de resultados favoráveis que eu tenho disso acontecer e a quantidade de resultados possíveis. Por exemplo, quando a prof falou da moeda, né? Eu tenho 2 possibilidades, cara e vou chamar coroa de K, tá? Então, eu tenho 2 possibilidades. E o que eu queria que acontecesse era que saísse cara. Então, de 2 possibilidades, eu tenho uma única chance. Logo, eu tenho uma em 2. Ou seja, 0,5 ou ainda 50% de chance. Então, é isso que quer dizer isso aqui. Então, para isso, a gente tem uma formulazinha que diz assim, que a probabilidade é igual à quantidade de resultados
favoráveis que eu tenho, a gente pode até considerar como a frequência absoluta daquele resultado que pode acontecer e a quantidade de resultados possíveis. Em algumas fórmulas, vocês vão achar que eles vão utilizar para representar essa quantidade de resultados favoráveis como E ou como A, e a quantidade de resultados possíveis, gente, como ômega. Então, pode ser essas representações que ele pode usar. Mas a gente vai falar quantidade de resultados favoráveis, quantidade de resultados possíveis. Então, só para vocês terem uma ideia que essas representações são possíveis vocês encontrarem por aí. Exemplo, se lançarmos um dado perfeito, qual a probabilidade de sair um número menor que 3? Então, nós vamos considerar aqui um dado com 6 faces. Então, as possibilidades e resultados que eu tenho quando eu lanço um dado são quais? Sair o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. São essas possibilidades. Enquanto, quantas são todas as minhas possibilidades que eu tenho? O total de possibilidades de resultados são 6. E eu quero que saia o quê? Números que sejam menor que 3. E quantas chances eu tenho disso acontecer? Quantos números menores que 3 eu tenho que podem acontecer nesse lançamento? Eu só tenho aqui o número 1 e o número 2. Então, os meus resultados favoráveis são 2 e o total de resultados possíveis que eu tenho são 6. Então, a minha probabilidade nesse caso ficaria como, gente? Ficaria assim, né? 2 para 6, certo? Só um pouquinho que eu vou falar de alguns detalhes aqui. Então, nesse caso, devemos considerar que temos 6 casos possíveis. O 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Isso aqui, gente, esses resultados possíveis que eu tenho, são chamados de espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de determinado fenômeno ou experiência aleatória acontecer, tá? Então, todas as possibilidades possíveis que eu tenho. Então, sempre que a gente falar de probabilidade, a gente vai ter um espaço amostral, que são todos os resultados possíveis de acontecer, e a gente tem os resultados que podem sair, né? Que é aquilo que eu quero. Então, sair um número menor que 3, nós temos o quê? 2 possibilidades, como a prof falou, que são o número 1 e o número 2. Isso aqui também recebe um nome especial. Isso é chamado de evento. Então, o evento que eu quero que aconteça é o número de possibilidades que vai ocorrer aquilo que eu quero. Então, é o evento. Quantas possibilidades eu tenho de sair um número menor que 3? 2. Então, a nossa probabilidade nesse caso vai ser de 2 para 6, como a prof montou aqui, ou seja, 1/3 ainda pode ser representado como um número decimal, 0,3333, ou 33%. Então, a probabilidade a gente pode representar nessas 3 formas. Na forma fracionária, na forma decimal e na forma percentual. Eu não quero que vocês esqueçam, tá? O que é espaço amostral? São todos os resultados possíveis de ocorrer naquele teu experimento. E evento é as chances, né, que você tem, é o número de possibilidades que você tem que ocorre aquele evento que você quer que aconteça. Então, quantas possibilidades eu tenho de ter um número menor que 3? 2. Isso é o meu evento. É as chances de respostas que eu quero favoráveis, no caso, né, gente? Que as que eu quero certas. Então, falando ainda aqui, ó, a probabilidade de um evento acontecer é sempre um número que varia de 0 a 1 ou de 0 a 100%, tá? Então, o 0 é quem? É o nosso 0%, é quando isso nunca vai acontecer. E o 1 é toda a nossa chance de acontecer. É o 100% daquele evento acontecer. Por isso que a gente usa representar na forma decimal, tá? De 0 até 1. Aqui nós temos 0,33, é um número maior que 0 e menor que 1, tá bom? Nós chamamos um evento de impossível quando a probabilidade de ele ocorrer for igual a 0. E um evento certo quando a probabilidade dele ocorrer for igual a 1. Qual que é um evento impossível, prof? Um exemplo de evento impossível. Um evento é impossível, por exemplo, no dado. Eu quero que saia
um número 7, um número maior que 6. Quando eu jogar, lançar um dado, eu quero que saia um número maior que 6. É possível acontecer eu jogando um dado de 6 faces, sair um número maior que 6? Não é possível. Então, esse evento é um evento impossível. Eu tenho 0% de chance dele ocorrer, tá? Agora, um evento certo. Um evento que vai ocorrer. Eu quero, no lançamento desse dado, conseguir que o resultado seja um número igual ou menor a 6. Então, se eu lançar um dado com 6 faces, qualquer resultado que eu jogar vai ser um número igual ou menor a 6. Então, esse é um evento certo. Ele vai acontecer de qualquer forma. Então, eu tenho 100% de chance desse evento acontecer. Porque se eu jogar o meu dado, ou vai cair o 6, ou vai cair o 5, ou 4, 3, o 2 ou 1. Então, ele é certo, tá bom? Aqui, como a Pro falou, a probabilidade pode ser representada por número real de 0 a 1, na forma fracionária, no caso aqui 1/3, e na forma percentual, que vai de 0 a 100%, tá? Então, essas 3 possibilidades de representação. Geralmente, a gente representa na forma percentual. Quantos por cento de chance eu tenho que isso aconteça, tá bom? Vou fazer alguns exercícios aqui com vocês para fixar essa questão. Ah, cadê meu exercício? Tá. Em uma urna contém 20 bolas, numeradas de 1 a 20. A probabilidade de retirar um número primo, um múltiplo de 2 e um quadrado perfeito. Então, vamos lá. Qual que é o nosso espaço amostral, gente? Qual que é o nosso espaço amostral? Lembrando o que é o espaço amostral? Todos os resultados possíveis que eu tenho de aquele evento, né, ocorrer. Então, quem que é o nosso espaço amostral aqui? É de 1 até 20. Então, eu tenho lá 1, esse espaço amostral geralmente é representado entre chaves, tá? 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, não coube, vou pôr aqui embaixo. 16, 17, 18, 19 e 20. Esse é o nosso espaço amostral. São todas as possíveis respostas. Quando eu pegar lá na urna uma bolinha, pode sair qualquer um desses resultados. Aí diz assim, qual a probabilidade de retirar um número primo? O que é um número primo? O que são números primos? São aqueles números que são só divisíveis por 1 e por ele mesmo. Tem 2 divisores naturais. Então, números, vamos lá. Dentro desse conjunto, quem são números primos? Nós temos o 2, isso aqui é o nosso evento, tá? É a chance que nós temos aqui. Então, o evento, nós temos o 2, o 3, o 5, o 7, aí o 9 não é, porque dá para dividir por 3, o 11, o 13, o 15 também não é, porque dá para dividir por 3, por 5 e por 15, por 1, também não é. O 17 é. O 19 também é. Então, dentro desse nosso espaço amostral, o nosso evento pode acontecer quantas vezes? O nosso evento aqui, ó. Nós temos quantas chances desse evento acontecer? O número de eventos que nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o número de eventos é igual a 8. Então, nós temos 8 possibilidades de tirar um número primo. Dentro de quantos? Deixa eu escrever direito isso aqui. Então, o nosso número de eventos aqui é igual a 8, certo? Dentro de quantas possibilidades, gente? O nosso espaço amostral é quanto? 20, não são 20? Eu tenho 20 números. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Contei bem rápido, né? Então, nossa probabilidade A vai ser quanto? 8, que é meu número de eventos favoráveis, pelo número total que eu tenho de possibilidades, por 20. Ou seja, isso é igual, dá para dividir por quanto? Por 4, que vai ficar 2 quintos, que é a mesma coisa que quantos por cento? Para transformar em porcento,
Do 5 para o 100 aumentou 20 vezes, então do 2 para lá vai aumentar 20 vezes. 20 vezes 2, 40. Então, esse meu evento tem quanto? 40% de chance de acontecer. Ou 2/5, pode ser 2/5 ou 40% de chances. Agora, o segundo evento que a gente quer que aconteça. Múltiplo de 2. Quem são os múltiplos de 2? São todos os números pares. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos, então, 10 resultados favoráveis na letra B. De quanto que nós temos no total? De 20. Então, nossa probabilidade aqui é de quanto? Dá para simplificar, vai ficar 1/2, transformando, nem precisava, vamos transformar em porcentagem sem cortar o zero, vai ser bem mais fácil. Nem precisa, na verdade, né? Mas tudo bem. Deixa eu apagar aqui. Vocês estão aí ainda? Então, 10 de 20. Agora, para transformar em porcento, eu quero o denominador 100, porque porcentagem é quando a gente tem uma fração com denominador 100, né? Pode ser escrito na forma porcentagem. Daqui para cá aumentou 5 vezes. Então, daqui para cá vai aumentar também 5 vezes. Então, 5 vezes 10, 50. Ou seja, de retirarmos um número que seja múltiplo de 2, nós temos 50% de probabilidade. Então, aqui pode ser representado por 1/2 ou 50%. Ou ainda, né, gente, 0,5, tá? Aqui, 0,4. Posso usar também o decimal. Não esqueçam disso, que eu posso ter essas 3 possibilidades de respostas, de representação de resposta, melhor dizendo, tá bom? Que às vezes o exercício traz na forma decimal, às vezes o exercício traz na forma de porcentagem, ou às vezes na forma fracionária. Então, é bom vocês saberem que tem essas possibilidades. E agora, ser um quadrado perfeito. O que são quadrados perfeitos, gente? Quem lembra? Quadrado perfeito são aqueles que têm o quê? Raiz quadrada exata. De 1 até 20, nós temos o número 1, o número 4, o número 9, o número 16. Cadê o 16? Tá aqui. E o 16, olha lá. O nosso evento pode acontecer de quantas vezes? 4 vezes, ó. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Depois o próximo vai ser 5 vezes 5, 25. Então, passa do nosso espaço amostral. Então, nós temos 4 possibilidades. Em quantas? Em 20, que é o nosso total. Logo, nós vamos ter aqui, em porcentagem, vai dar assim, 20% de chance. Ou ainda 1/5, tá? Então, 1/5 ou 20% de chances de acontecer de a gente tirar um quadrado perfeito ao retirar uma bola dessa unha. Viram que simples? O que vocês acharam? Na verdade, isso aqui a gente estudou no 7, depois viu no 8º, né? Nós só estamos recordando um pouco sobre esse assunto. Agora, olha lá mais um exemplo. Uma letra é escolhida ao acaso dentre as que formam a palavra Pernambuco. Qual a probabilidade de ser uma consoante? O que é consoante? Vamos português. O que são consoantes? Galera? Peraí, eu acho que As são que não são vogal. todas as letras menos A, E, I, O, U. Muito bem, são todas menos as vogais, né? Então, as nossas vogais são A, E, I, O, U. Então, aqui o nosso espaço amostral é a palavra Pernambuco. Nosso espaço amostral, eu vou chamar de S para ficar mais fácil, tá, gente? O nosso espaço amostral é quem, gente? O P, o E, o R, certo? O N, o A, o M, vamos ver se eu coloco todas aqui. O B, o U, o C e o O. Quantos elementos tem nosso espaço amostral?
Quantos elementos nós temos no nosso espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o número de elementos do nosso espaço amostral é 10. Desses 10, eu quero somente consoantes. Então, os nossos resultados favoráveis. Tá? Então, vamos chamar de E ali, nossas respostas favoráveis. Quantas são? Uma, o P, o R, o N, o M, o B e o C, certo? Então, o nosso número de eventos possíveis são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Agora, nós podemos calcular a nossa probabilidade. É o quê? Eventos dividido por espaço amostral. Ou seja, resultados certos, né? Que é aquilo que eu quero que aconteça pelos possíveis. Tão simples e ficar bananando, né? Então, vai ser 6 por 10, ou seja, 3/5, que é igual a quanto, gente? Quantos por cento daqui? 60%. Certo? Então, a probabilidade de eu escolher, né? Tá lá dentro de um saquinho, as letrinhas, de eu tirar uma letra que seja uma consoante, é de 60%. Ok? Simples. Agora, esse aqui é legal. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair o número 1? Então, eu tenho o meu dado. Quais são os meus resultados possíveis? O meu espaço amostral. Eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Considerando sempre o dado com 6 faces, tá, gente? E o meu evento que eu quero que aconteça é o número 1, certo? Então, de 6, eu tenho uma única chance. A minha probabilidade vai ser de 1 para 6. Transformando isso em porcentagem, vamos dividir 1 por 6. 1 dividido por 6 vai ser 0,666 aqui infinitamente. Multiplicando isso por 100, é outra forma a gente conseguir a porcentagem, vai dar 16, aproximadamente 16,67%. Então, a probabilidade de eu tirar o número 1 é 66,67%. Tranquilo? Muito fácil. Daqui a pouco nós vamos falar de uns eventos mais interessantes. Número 4. No lançamento de 2 dados, agora está envolvendo 2 dados, tá? Muda um pouquinho. Qual a probabilidade de que a soma dos resultados obtidos seja igual a 6? Então, pensa lá. Nós temos 2 dados, certo? E eu vou lançar. E eu quero saber a soma. Um dado tem quantas possibilidades de resposta, gente? Um dado tem 6 possibilidades de resposta. E o outro tem 6 também. Logo, quantas possíveis respostas eu posso ter no lançamento desse dado? Eu vou ter o quê? 6 vezes 6. Então, desse meu lançamento de dados, eu vou obter 36 possíveis respostas, tá? Então, porque eu tenho primeiro dado, segundo dado. Então, meu espaço amostral é composto por 36 resultados diferentes. Então, vamos lá. Quais vão ser? Eu vou somar. Sempre eu joguei um, saiu um. Joguei o outro, saiu um. Então, eu vou ter a soma que vai ser quanto? 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. 1 mais 4, 5. 1 mais 5, 6. 1 mais 6, 7. Eu quero que a resposta seja igual a 6. Observa bem. Então, vamos lá. 2 mais 1 dá 3. 2 mais 2, 4. 2 mais 3, 5. 2 mais 4 dá 6. 2 mais 5, 7. 2 mais 6, 8. 3 mais 1, 4. 3 mais 2 dá 5. 3 mais 3 dá 6. 3 mais 4, 7. 3 mais 5, 8. 3 mais 6, 9. 4 mais 1, 5. 4 mais 2 vai dar 6. 4 mais 3 dá 7. 4 com 4, 8. 4 com 5, 9. 4 com 6, 10. 5 com 1, 6.
5 com 2, 7. Daí vai dar 8, vai dar 9, vai dar 10 e vai dar 11. Agora, 6 com 1, 7. Daí 6 com 2, 8. 6 com 3, 9. 6 com 4, 10. 6 com 5, 11. 6 com 6, 12. Então, nossos 36 possíveis resultados. Desses 36 possíveis resultados, quantos somaram 6? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 soma 6. Então, aqui é meu espaço e o meu evento ocorre quantas vezes? 6. 5 vezes, prof. 5 vezes, tá? Então, a nossa probabilidade vai ser quanto, gente? Vai ser calculada de que maneira? Probabilidade é os favoráveis, 5 dividido pelos possíveis, por 36. Isso aqui vai ser igual, 5 dividido por 36, vai ser 0,13888 infinitamente. Ou seja, aproximadamente vezes 10, vezes 100, melhor dizendo, transformar em porcento, né? 13,89% de chances de acontecer, de sair uma soma igual a 6. Tranquilo? Fácil ou difícil? Falem comigo. Mais ou menos. Por que mais ou menos? É simples. Só tem que saber identificar o que é seu espaço amostral e o que é os seus resultados favoráveis, João, tá? Para poder determinar. Quando é lançamento de dados, quando a gente tem mais que um dado, então você tem que sempre cuidar que você vai ter que fazer esta questão aqui, ó, da multiplicação, para você saber o seu espaço amostral, né? Porque você vai ter mais que 6 resultados, tá? Você vai ter uma combinação de resultados. Então, esse aqui é um detalhe bem importante que... Mas essa tabelinha aqui, ó, é bem útil na hora de montar essas junções de resultados, tá? Então, é bem importante fazer quando acontecer um exercício como esse. Mas não vai ser o nosso caso, eu acho, ali. Gente, a prof falou de tudo isso para vocês entenderem o que é evento. Evento, então, é aquele que eu quero, é o resultado que eu quero que aconteça, certo? Então, hoje nós vamos falar de eventos dependentes. O que são eventos dependentes? São eventos que, para que ele aconteça, ele depende de um resultado de um evento anterior. Então, eu trouxe assim, ó, são eventos dependentes aqueles em que a probabilidade de ocorrer de um depende da ocorrência de outro evento. Então, eu trouxe um exemplo para ficar mais fácil. Em uma urna, há 10 bolinhas, das quais 4 são azuis. Esse é igualzinho que está no livro de vocês, tá? Das quais 4 são azuis e 6 amarelas. Renata e Ana estão brincando de sortear bolinhas desta urna, sem devolvê-las, ó, sem devolver as bolinhas da urna. Ao sortear sucessivamente, uma logo após a outra, 2 bolinhas dessa urna, qual a probabilidade da primeira ser azul e a segunda ser amarela? Então, olha a pergunta. Eu quero saber qual a probabilidade de tirar 2 bolinhas sucessivas, uma logo após a outra, sendo a primeira azul e a segunda amarela. Só que tem um detalhe. As bolinhas que foram retiradas, né, a primeira que foi retirada, ela não foi devolvida na urna. Então, nós vamos entender o que vai acontecer aqui. Então, vamos lá. As chances, a probabilidade de sair azul. Qual que é? De início, quantas bolinhas eu tenho na minha urna? Eu tenho 4 azuis e 6 amarelas. Então, a probabilidade de sair azul, o meu espaço amostral, ele tem quantas possibilidades de resposta? Tem 10, né? Eu posso tirar 6 azuis e 4, perdão, é o contrário, 4 azuis e 6 amarelas. Então, eu tenho um total de 10 possibilidades. Dessas 10, quantas azuis eu posso tirar? 4. Então, eu vou ter 4 de 10. Ou seja, a minha probabilidade de tirar bolinhas azuis é 2 em 5.
tá? Vou deixar nesse formato aqui. Depois a gente vai fazer uma multiplicação. Aí, agora a probabilidade de eu tirar amarela. Observe que a probabilidade de eu tirar a amarela, depois que eu tirei uma azul, vai ser quantas? O meu espaço amostral se manteve o mesmo, gente? O meu espaço amostral, no caso da amarela agora, eu tirei uma bolinha já de dentro do baú e não devolvi, dentro da urna, né? Não devolvi. Então, meu espaço amostral agora é formado por quantas bolinhas? Por 9. Então, ó, eu só tenho 9. Então, eu tenho quantas possibilidades amarelas? 6. 6 de quantas? 6 de 9. Ou seja, o 6 dá por 3, que dá 2, e o 9 dá por 3, que dá 3. Eu estou simplificando para facilitar a nossa resposta depois, tá? Aí, o meu evento que eu quero saber, ao sortear sucessivamente duas bolinhas, qual a probabilidade de eu tirar uma azul e uma amarela? Então, quando eu quero tirar as duas sucessivamente, eu vou fazer um produto entre as probabilidades de tirar cada uma. O primeiro evento, ele não dependia do segundo. Por quê? Porque eu tinha 10, se eu tirasse qualquer uma, é a probabilidade que vai acontecer. Se eu tirar uma azul, vai ser 2. Eu tenho a probabilidade de tirar 4 de 10. Mas, para tirar a amarela, eu dependo do primeiro evento. Por que depende? Porque eu tirei uma bolinha. Então, eu não vou ter mais o meu espaço amostral de 10. Certo? O meu espaço amostral agora é menos 1, é 9. Então, eu dependo da retirada da primeira bolinha para determinar o segundo evento, tá? Por isso que a gente diz que eles são dependentes. E o resultado, a probabilidade de eu tirar primeiro uma azul e uma amarela depois, vai ser o produto da probabilidade do azul vezes a probabilidade do amarelo, que vai ser igual a quanto? Então, vai ser 2 quintos vezes 2 terços. Que nossa probabilidade vai ser quanto? Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 4, 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 3, 15. Agora vamos transformar isso em porcentagem. Como que eu faço isso? A gente divide de cima para de baixo. 4 dividido por 15 vai dar 0,26666 infinitamente. Ou seja, multiplicando aqui por 100. Eu sei que já terminou a aula, né? Mas já vou terminar, tá? Multiplicando aqui por 100, nós vamos ter qual que é a probabilidade ali? 26,66%, né? Ou seja, aproximadamente 26,67% de tirar uma bolinha azul primeiro e depois uma amarela sucessivamente. Vocês entenderam aqui por que é dependente? Porque o resultado da minha segunda retirada de bolinha, depende do primeiro, tá? Porque eu tirei uma bolinha, então eu tenho que tirar meu espaço amostral, ele vai diminuir. E aí, gente, nós temos um outro tipo de evento. Eu trouxe outro exemplo aqui. Vocês esperam um pouquinho até eu terminar ou não? Não. Falem comigo. Não. Azar de você ficar sem explicação, então. 2 quintos vezes 2 terços, que vai ser igual a 4 quinzeavos, que é igual a 26,7%. 67% aproximadamente. Deixa eu apagar aqui. Vocês são muito chatos. O que vocês têm para fazer agora? Quem tá aí ainda, né? Porque eu tenho certeza que a metade já caiu fora. Eu tenho umas paradas para fazer. Azar o seu, Rian. Eu tô aqui. É bem rapidinho, tá? Aqui não apagou, mas vamos deixar lá para fora. Mas é bem importante isso aqui, gente. Ó, uma urna tem 30 bolinhas, sendo 10 vermelhas e 20 azuis. Se ocorrer um sorteio de 2 bolinhas, uma de cada vez, e sem reposição, ó, então significa que não vai repor as bolinhas dentro da urna. Qual será a probabilidade de a primeira ser vermelha e a segunda azul? Então, primeiro, o nosso espaço amostral inicial é quanto?
é 30, porque eu tenho 30 bolinhas, 10 vermelhas e 20 azuis. Então, eu quero que a primeira seja vermelha. Então, a probabilidade da vermelha vai ser quanto? 10 para 30. Então, nós vamos ter uma probabilidade de 1 para 3, certo? A cada 3 bolinhas, uma que eu retirar pode ser vermelha. Só que a azul, que é a minha segunda bolinha, ó, não teve reposição. Então, eu não voltei uma bolinha para dentro da urna, aquela que eu retirei. Então, a probabilidade da azul, o espaço amostral dela vai ser menor. Eu tinha 30 para a vermelha, agora para o azul eu vou ter quanto? 29. Então, eu tenho 20 azuis, que é as minhas chances favoráveis, para qual espaço amostral? Para 29, certo? Então, essa é a minha probabilidade. Aqui não dá para a gente simplificar, então deixamos assim. Agora, para eu calcular de que isso aconteça sucessivamente, eu tirar uma vermelha e em seguida tirar uma azul, para eu calcular isso, eu vou fazer o produto entre as probabilidades que eu encontrei. Então, vai ser 1/3 vezes 20, 29 avos. Então, a nossa probabilidade vai ser 1 vezes 20, 20. 3 vezes 29 dá 27. Vai 2, dá 6 com 2, 87. Ou seja, de 87 vezes que eu tirar, 20 eu tenho a chance de tirar primeiro uma vermelha e depois uma azul. Que isso em percentual, vamos transformar isso em percentual dividindo ali. Vai dar, deixa eu ver se eu multipliquei certo. Então, 20 dividido por 87 vai ser igual a 0,2298, ou seja, vamos transformar em porcentagem, aproximadamente 22,98%. Praticamente 23% de chance de retirar uma bolinha primeiro vermelha e uma azul depois. Só para encerrar rapidinho, nós temos, gente, o que a gente chama de eventos independentes. Se o evento dependente é aquele que depende do resultado de um outro anterior, o independente é o quê? Ele não depende um do resultado do outro. Então, são eventos independentes quando a probabilidade de ocorrer um deles não depende do fato de ter ocorrido o outro, certo? Então, por exemplo, uma urna tem 30 bolas, sendo 10 vermelhas e 20 azuis. Ó, é o mesmo exercício de antes. Sorteando 2 bolas, uma de cada vez, ó o detalhe, repondo a bola sorteada na urna, qual será a probabilidade de o primeiro ser vermelho e a segunda ser azul? Então, qual é o nosso espaço amostral? 30. 30 possibilidades de resposta. As vermelhas, então, a probabilidade de vermelha vai ser o quê? 10 de 30, que a gente já sabe que é quanto? 1/3. E a probabilidade de azuis, como eu repus, eu devolvi a minha bolinha que eu retirei primeiro dentro da urna, vai ser de quanto? De 20 para 30, porque eu tenho o mesmo espaço amostral, que vai ser igual a 2/3. Logo, a probabilidade de tirar primeiro uma vermelha e uma azul vai ser o quê? O produto entre a probabilidade da vermelha vezes a probabilidade da azul, que vai ser 1/3 vezes 2/3. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 3, 9. Vamos transformar isso em porcentagem. Isso é igual a 2 dividido por 9, que é igual a 0,2222, tá? Que é infinitamente, vezes 100, aproximadamente, 22,22%. Viu que simples? O que mudou? E nesse caso aqui, o que a gente fez? A gente retirou a bolinha e devolveu. E lá não, eu retirei e não foi devolvido. Então, dependia, o segundo resultado dependia daquela retirada da bolinha e não foi devolvida, tá? Então, isso que muda. Eu fiz até questão de trazer o mesmo exercício, só com essa variação aí para vocês entenderem. Pedro vai lançar uma moeda 3 vezes. Ele quer saber qual a probabilidade do resultado ser coroa nos 3 jogadas. Então, se ele jogar uma vez,
Qual a probabilidade de sair coroa? 1 de 2. Se ele jogar na segunda vez, qual a probabilidade de sair coroa? Então, aqui coroa, né? Coroa, vou usar o K para representar coroa. 1 de 2. Se ele jogar pela terceira vez, qual a probabilidade dele conseguir coroa novamente? 1 de 2. Por quê? Porque não necessariamente se eu jogar na primeira sai coroa, na segunda vai sair o quê? Coroa de novo, pode sair cara. E a mesma coisa na terceira. Então, esses eventos são independentes, porque eu vou jogar moedas, né? Independentemente uma da outra. Cada uma que cair, vai cair dentro dessa proporção. Ou cai coroa, ou cai cara. Logo, a nossa probabilidade de conseguir 3 coroas vai ser o quê? 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. A probabilidade vai ser 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 1/8. Ou ainda em porcentagem, 1 dividido por 8 é 0,125 vezes 100 vai ser de 12,5%. Então, gente, isso são eventos independentes, que não dependem do outro, beleza? Tá, então, tarefinha, página 147, a gente já fez, certo? Então, vai ser a página 148, exercício 3, página 150 e 151. E a mensagem de hoje é a seguinte: só depende de você, coisas boas acontecem. Então, só depende de você para você conseguir aquilo que você quer, da sua vontade e da sua determinação. Galerinha, obrigado pela paciência. Boa tarde para vocês e até quarta. Beijo. Tchau, professora. Tenha um bom final de semana. Não, tenha um bom início de semana, que eu tô cismando no final de semana. Obrigada Tchau, para você também. Tchau.